maior incidência de assassinatos motivados por homofobia e tem o maior registro de homicídios de pessoas trans. Mas antes desse final trágico, né, existe a violência física, moral e a violência psicológica da população LGBTQIA+, inclusive no atendimento à saúde, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui no Saúde na Roda, e eu consegui reunir grandes feras especialistas nesse assunto para contribuir com a nossa conversa. Vou apresentá-los agora aqui, depois a gente começa o nosso bate-papo, né? A Desirê Cordeiro, ela é psicóloga responsável pelos adolescentes no Ambulatório de Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do IPQ. O IPQ, para quem não conhece, é o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Trabalha com a população LGBT há mais de 20 anos. Também o Samuel Araújo Gomes da Silva, ele é pesquisador e professor de demografia na UFMG, trabalha com os temas relacionados ao planejamento e gestão de saúde e também com ênfase na saúde da população LGBT. A Heloíse Davet, que é historiadora e mestra em patrimônio cultural e sociedade, e o Dr. Ricardo Pereira Gonçalves, que é neurologista. Bom, depois de todo esse currículo, e é claro que teria mais coisas para falar de cada um deles, eu vou começar direto com a Desirê Cordeiro para a gente desmistificar um pouquinho e trazer para a grande população aqui, Desirê, do que se trata a homofobia, né? E qual que é o impacto da homofobia na vida das pessoas, da população LGBT? Será que você poderia explicar um pouquinho para a gente desse conceito, para a gente começar? Posso sim. Em primeiro lugar, agradeço o convite, é um prazer estar aqui, falar de um assunto que é tão delicado para essa população e ainda tão importante, né? Espero que um dia não seja, que a gente não tenha mais homofobia, né? Homofobia é uma discriminação em relação à orientação sexual das pessoas, né? Então, tem algumas pessoas que discriminam outras pessoas por conta do desejo que elas têm em relação às outras pessoas, né? A gente tem homofobia, a gente tem transfobia, a gente tem bifobia, todas as letrinhas, né, do LGBTQIA+, tem um tipo de discriminação e preconceito, né? A ideia é trabalhar hoje em dia para que as pessoas tenham mais conhecimento e com isso menos preconceito e menos discriminação em relação a essas pessoas que, vamos lá, são pessoas independente de quem eu gosto, de qual meu desejo, de como eu me sinto e como eu me entendo enquanto pessoa, eu sou uma pessoa. Eu sofro, eu sinto dores, eu tenho questões pessoais, eu posso até gerar sofrimento em outras pessoas, assim como qualquer outra pessoa, mas não é esse fato que tem que gerar uma discriminação. Não é o fato de eu ter uma orientação sexual que é diferente da maioria que deve gerar uma discriminação. Quando a gente fala de discriminação, para as pessoas que sofrem um certo preconceito, está praticamente nos detalhes, que a olho nu a população em geral não percebe, né? A gente trouxe aqui porque no programa Saúde na Roda, a nossa ênfase é a área da saúde, né? Então, de que maneira a população LGBTQIA+, não é acolhida ou até mesmo sofre com falta de informação, muitas vezes, daquele profissional que a atende, né? E aí, para ilustrar um pouco mais esse papo, a gente convidou a Heloíse para contar um depoimento pessoal dela, né, Elo? E também a percepção dela em relação a isso, o preconceito em relação à população LGBT na área da saúde. Elo, obrigada pela sua participação em primeiro lugar, né? Você poderia contar um pouquinho mais para a gente da sua vivência em relação a isso? Então, obrigada, Camila, pela oportunidade de estar participando. Eu acho que é muito importante poder trazer essas vivências, né? Assim como a gente já tinha comentado, eu sou uma mulher lésbica, então tratar de questões de saúde às vezes é muito difícil, existe muito preconceito, quando se trata de ginecologista, por exemplo. Eu percebo, e já tive duas experiências que me fizeram ainda ficar um pouco mais revoltada com toda essa situação, que foram muito complicadas, assim, uma mulher que não sabia como tratar, não sabia como lidar de questões de saúde, se negando até a fazer determinado tipo de exame em mim, dizendo que eu não poderia ter nenhuma preocupação porque eu não me relacionava com homens, então eu não teria nenhuma preocupação com doenças sexualmente transmissíveis e outras doenças afins. Então, isso é muito difícil, porque a gente vai buscar a informação aonde se os profissionais da saúde não estão aptos a dá-la, né? Eu fui para a internet, a gente sabe que a internet nem sempre é um lugar
que a gente pode confiar, né? Então, é muito difícil essa busca por informação sem que você se sinta errado, entende? Não sei explicar direito essa situação nesse sentido, assim, Camila, mas foi algo muito constrangedor, sabe? Eu tive que explicar sobre questões da minha vida sexual que talvez não faziam sentido naquele momento, sabe? Mas foi um total despreparo, assim, da médica mesmo, sabe? Você foi em busca de atendimento ginecológico, né, com essa profissional, e aí você explicou, pelo que a gente conversou um pouquinho antes, né, do programa, era para algum método contraceptivo, né, no caso era o DIU, que você queria colocar, né? Eu faço utilização do DIU, então uma vez por ano a gente precisa fazer o controle, ver se está tudo certo. E aí eu já fui fazer exames de rotina, assim. E aí eu falei para ela que queria fazer o exame preventivo, e ela falou que eu não tinha necessidade de fazer exame preventivo. E aí rolou todo um debate no meio da consulta, eu já estava no momento ali, né, exposta, a gente sabe que é a realidade, e a médica sem saber o que me falar e contestando o que eu estava dizendo, e aí fica aquela coisa, o saber médico, né, o poder que tem o discurso médico, enquanto eu era só a paciente, né, e ao mesmo tempo a gente estava falando da minha saúde e do meu corpo, então foi bem constrangedor nesse sentido, sabe? Imagina a situação, né? Porque para essa médica, né, parecia óbvio que você não precisaria usar até mesmo, né? Eu fico imaginando na cabeça dela, né? Para que ela vai usar o DIU se ela se relaciona com mulheres, né, e não com homens? Então, é uma análise tão superficial da história, de você não ver o global da situação, e talvez não, certeza, né, gente? Falta uma certa empatia, além da informação, né, no detalhe, para atender essas pessoas. Depois, Elô, se você quiser ampliar mais, né, esses exemplos, ou quiser falar mais sobre isso, fica super à vontade também, mas eu já vou trazer o Samuel, porque o Samuel também, há muito tempo, já estuda, né, a questão da saúde para a população LGBT. Samuel, você já ouviu depoimentos nessa linha também, de pessoas que, né, acabam sofrendo esse tipo de situação? Porque é um constrangimento e muitas vezes a pessoa que passa por isso fica se questionando, será mesmo que, né, o que está acontecendo comigo? Será que eu deveria buscar a mesma ajuda? E vai no Dr. Google aí da vida e às vezes acaba caindo, né, em lugares que são, no mínimo, assim, duvidosos, né, do ponto de vista de informação. Então, obrigada pela sua presença, né, e se você puder compartilhar um pouquinho mais do seu saber com a gente, vai ser muito legal. Claro. Antes de qualquer coisa, muito obrigado por estar aqui, por me receber e pela possibilidade, né, de a gente discutir esse assunto que é tão importante. Então, infelizmente, esse relato, a gente acabou uma pesquisa ontem, né, enviamos um relatório ontem, de uma pesquisa que a gente fez aqui pelo estado de Minas Gerais, com as pessoas LGBTs. E, infelizmente, esse relato da Heloísa a gente escutou ele várias vezes. Mulheres lésbicas e bissexuais sofrem bastante com o despreparo de profissionais, com a falta de compreensão, que muitas vezes, várias das queixas, né, que a gente escutou e várias das entrevistas, nos levou a compreender, uma discussão que já vem sendo feita na saúde há algum tempo, de que a sexualidade, na maioria das vezes, ela é estudada e ela é praticada muito focada na reprodução ou no controle de doenças. Tudo que foge desse espectro de controle de doenças ou reprodução parece que não faz parte de uma compreensão da sexualidade. E isso afeta muito a vida das pessoas, porque a sexualidade é um dos pilares fundamentais da existência de um indivíduo, né? O indivíduo, ele é um ser que a sua experimentação sexual, a sua vivência sexual, ela faz parte de todo um processo de construção dessa identidade também. E aí, o que a gente observa, né, a gente entrevistou tanto profissionais de saúde quanto pacientes, né, quanto população em geral. E aí, do lado do profissional, o que a gente percebe é que essa percepção que os pacientes têm, ela é verdadeira, porque os profissionais, eles falam que eles não estudam mesmo essa discussão. Então, assim, ninguém está formando as pessoas para atenderem pessoas LGBTs. As pessoas não estão sendo formadas ainda nas universidades, em qualquer área da saúde, para atender a população LGBT.
E aí o que a gente vê, na verdade, são uma busca das pessoas por um atendimento, uma criação de redes de indicação. Então, uma mulher lésbica, por exemplo, vai numa médica e essa médica atende ela rapidamente indica essa médica para todas as amigas, e as amigas dão um jeito de ir nessa médica, mesmo que essa médica tenha uma consulta cara, que aquele valor da consulta vá onerar o orçamento daquela pessoa, o orçamento daquela família, mas mesmo assim as pessoas estão dispostas a pagar um dinheiro que elas não têm condição de pagar naquele momento, simplesmente para garantir que elas vão ser bem atendidas e bem acolhidas nos consultórios, o que deveria ser um padrão e não uma exceção, né? E também relatos de gays e trans, vocês conseguiram capturar também para essa pesquisa, Samuel? Sim. O que eles dizem, assim, em linhas gerais, né? Porque a gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas tem como você trazer para a gente alguns exemplos do que foi dito por eles também? Sim, as experiências de homens gays e bissexuais e pessoas trans, elas estão mais próximas, né, do sistema de saúde, em alguma medida, embora ainda tenha várias questões nessa proximidade, do que as mulheres lésbicas e bissexuais, que têm uma existência completamente invisibilizada pelo sistema de saúde. Mas os homens gays, a gente percebe que muita dessa aproximação com o sistema de saúde advém desse controle de infecções sexualmente transmissíveis, né? E de um imaginário de que como a gente seria uma população risco ali, você precisa controlar essas infecções de todas as maneiras, e uma vez que a pessoa chega na unidade de saúde, você precisa testar, sempre acaba criando um medo constante que, nas nossas análises, a gente chegou à conclusão que ele leva a dois lugares, né? A uma testagem completamente contínua, sem nenhum critério, mesmo que a pessoa não tenha nenhum tipo de exposição, não tenha feito uma testagem há pouquíssimo tempo, não tenha mudado muita coisa, a pessoa continua se testando constantemente, ou um medo de uma pessoa que, mesmo quando está em uma situação de risco, reconhecendo que poderia testar, que isso seria melhor, a pessoa não consegue chegar, né? Das pessoas trans, especialmente as mulheres trans e travestis, tem uma fala que a gente escutou que ela é muito emblemática, assim, de uma mulher trans contando que chegou na unidade de saúde, que ela estava com uma infecção de garganta, que ela estava com a garganta com algum incômodo, né? E ela queria saber o que era, imaginava que fosse uma infecção de garganta. E aí ela chegou rapidamente, a pessoa que atendeu ela passou um exame de HIV e deu para ela um pacotinho cheio de camisinhas e gel, assim. E aí ela falou, mas o que eu faço agora? Eu pego a camisinha e enrolo no pescoço, que vai melhorar a dor de garganta? Porque é exatamente isso, assim, de que uma vez que as pessoas trans já são muito expulsas praticamente dos ambientes de saúde. Então, eu acho que não é por maldade, mas é por desconhecimento, né? Que uma vez que essa pessoa chega à unidade de saúde, os profissionais querem fazer todos os procedimentos ali e, às vezes, não param nem para pensar qual que é a demanda específica daquela pessoa. E aí, construindo esse cuidado para que essas questões que você acha importantes, elas possam ser tratadas ao longo do tempo, uma vez que você consegue vincular aquela pessoa e tal, e não a partir do primeiro contato com a pessoa, você já quer fazer todos os exames de IST e dar todas as ferramentas de proteção ali. Poxa, eu imagino que essa pesquisa é bem vasta, a gente ainda vai ter oportunidade de falar mais sobre o que vocês conseguiram coletar em Minas, que acaba sendo um retrato também do Brasil, né? Não tem como, mas eu quero convidar também o Dr. Ricardo Gonçalves, que é neurologista, também atende, né, pacientes com esclerose múltipla, para dar também a avaliação dele sobre esse assunto, porque ele é um representante também, né? Não é que você representa todos os médicos do Brasil, né? Mas como você está nesse meio, você pode trazer para a gente o seu conhecimento, né, dessa área, o que os médicos pensam, como esse assunto está sendo ou não abordado. Uma coisa que o Samuel falou é interessante, né? Que isso não é ensinado
na universidade ou nas faculdades de medicina. Eu entrevisto muitos representantes também da área médica e é um discurso quase que unânime ali de que deveria ter alguma disciplina, sei lá, de repente voltada para a humanização do atendimento aos pacientes, né, já nas universidades. Então, acho que vai um pouquinho nessa linha, assim, do quais sementes a gente poderia plantar lá atrás na medicina para que elas frutifiquem depois no atendimento, né? Mas bem-vindo, obrigada pela sua presença, doutor Ricardo, e, nossa, a gente quer muito ouvir o que você tem a dizer sobre esse assunto, tá bom? Obrigada. Oi, Camila, obrigado pelo convite, olá a todos aqui presentes. Então, assim, eu acho que o que o Samuel falou, ele se encaixa muito bem, a questão do conhecimento, né? Falando em relação a conhecimento médico, a estudo nas universidades, a gente não tem nenhuma base para tratar esse tipo da população. Porque, assim, eu lembro na época que eu fiz a faculdade, de 2006 a 2012, então 10 anos, a gente fechou 10 anos agora, a gente tinha uma disciplina que se chamava Saúde da Mulher. Era algo mais próximo e mais, na época, diferente do que a gente tinha durante todo o conhecimento médico. Então, falta muito conhecimento e estudar a fundo essa relação para exatamente que não aconteça o que o Samuel relatou bem na pesquisa dele no atendimento médico, porque quando a gente pensa em SUS, por exemplo, a gente pensa em equidade, né? Tratar desiguais os desiguais. Então, assim, só que quando a gente pega a caixinha LGBTQIA+, é aqui, então vou sempre fazer desta forma para todos. Não interessa a queixa que venha, não interessa do que procure. Isso é falta de conhecimento médico, é falta de empatia, como tu bem falaste. A gente precisa que as universidades esteja remodelado o sistema educacional médico. E falando basicamente do médico mesmo, eu vejo muito na área da saúde, pessoal da enfermagem, fisioterapia, fono, psico, muito melhor preparado do que os médicos nesse atendimento. Só que, querendo ou não, o médico é o pilar em que o paciente busca primeiro. E a partir dali, do mau atendimento, de uma má recepção que tem na porta de entrada do sistema de saúde, a pessoa já se sente, opa, o que eu estou fazendo aqui? Não estou sendo bem recebido. O Samuel falou da pesquisa, eu me lembro que em 2019 eu vi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, porque me chamou muita atenção, foi no Congresso Americano de Neurologia, em que eles tiveram 2 sessões, ou seja, foi um dia inteiro somente sobre LGBTQIA+. Então, assim, foi o primeiro congresso que eu fui e que foi discutido algo relacionado ao tema, e foi muito interessante. E lá eles mostraram que em torno de 97% das pessoas LGBTQIA+, não vem problema de falar sobre suas questões sexuais na consulta e responder às questões médicas, mas menos de 50% dos médicos se sente confortável em perguntar, em querer questionar e querer entender um pouco mais. Então, a gente tem uma dicotomia muito importante. Então, assim, tem uma população preparada e pronta para isso. E tem a área médica, que a gente precisa que se envolva, que não sabe o que fazer. E isso a gente aprende no dia a dia, né? Eu sou um homem gay, então, assim, eu consigo ver bem isso dos dois lados. Então, assim, quando eu já, há um tempo atrás, ia consultar e notava tu nota o olhar, e sendo médico, tu sabe basicamente no olhar do outro médico o que ele está querendo dizer, e tentar levar para a minha prática diária essa mudança, tentar ver o que eu posso fazer, seja em consultório, questões assim, na sala de espera, o que a gente pode fazer ali para a pessoa ser mais acolhida, para isso não ser um problema e que chegue no consultório médico, na discussão com o médico, sem nenhum preconceito e que a gente possa conversar. Exatamente o que o médico precisa entender o que está sendo feito, o que está acontecendo para a gente agir de uma forma melhor. Mas é basicamente o conhecimento, a questão da faculdade, a gente precisa mudar e especializações. A gente vê muito áreas muito específicas já falando muito. Se a gente fosse falar qual área médica que mais se relaciona, ainda é a infectologia. Exatamente por esse preconceito que nós temos de relacionar o LGBTQIA+, com doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse é um grande problema que eu acho que é o foco que nós temos que mudar. Temos que pegar todas as especialidades médicas, e se a gente fosse falar aqui, por exemplo, na neurologia, a gente tem algumas particularidades que já foram estudadas. Por exemplo, na esclerose múltipla, a gente vê que mulheres trans têm uma porcentagem, uma chance maior de desenvolver esclerose múltipla, né, e que até então não era estudado isso. Então, hoje a gente tem técnicas e tem possibilidades de estudar que possa trazer para o nosso meio esse ganho para os pacientes, porque a gente não está pensando assim, vamos destruir todo o preconceito que tem, a gente sabe que isso não vai acontecer do dia para a noite. A gente precisa devagarinho ir fazendo isso e a mudança vem, e eu espero nas novas gerações a gente possa mudar isso cada vez mais. É porque é difícil mudar numa geração em andamento. A gente tem até a Desirê, que é psicóloga, pode até falar melhor sobre isso, né? Como é difícil você desconstruir conceitos, né? E preconceitos. Tanto no que o Ricardo falou, o doutor Ricardo, o Samuel e a Elô, a impressão que a gente tem é que essa população é colocada em caixinhas, né?
sendo que cada letra do LGBTQIA+, e aí, né, tudo que vem, é um indivíduo, é um grupo, e esse grupo é composto por indivíduos que têm as suas particularidades. Então, parece utopia, né, exigir da medicina ou da área da saúde tratar o paciente com a sua peculiaridade, mas no mínimo um respeito, né? Abrir a mente para que não seja colocado, inserido numa caixinha, né, Desi? Então, essa coisa do rótulo, quase que o estereótipo, né? Então, só vai falar se é LGBT, que é trans e que é gay. Vamos lá, dar um monte de pacote de camisinha logo, já vamos fazer a testagem, acabou. Quando a demanda pode ser muito diferente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, dos estereótipos e também o que você achou das falas, porque agora a gente já faz a roda girar e um vai acrescentando no que o outro falou, que eu acho que é bem interessante, né? De repente alguém quer falar sobre esse aspecto, mas essa questão do estereótipo é uma coisa que causa um ruído no atendimento de toda essa população, né, Desi? A gente tem alguns pacientes que, por exemplo, chegam mais adultos, ou mesmo adolescentes, né, que chegam em UBS com dor de ouvido, né? E aí, por serem trans, o encaminhamento é para a rede especializada. Olha, você tem que ir para um ambulatório especializado. Não, mas eu estou com dor de ouvido, a minha identidade está ok, eu estou ok com isso. Não, mas a gente não sabe, a gente não pode, tem uma rede específica para isso. Aí volta para a gente, né? A gente é um ambulatório de saúde, né, dentro do IPQ transdisciplinar, mas a gente não tem otorrino, porque, né, enfim, otorrino é geralzão, né? Todo médico otorrino, ouvido é igual, de mulher, de homem, eu acho, né? O doutor Ricardo pode dizer melhor, mas ouvido é igual, a garganta, né? Então são coisas, e aí, não, mas você é trans, né? E tem essa discriminação por conta desses estereótipos. Então, é tipo uma batata quente, entendeu? Não sei o que fazer com isso, então eu jogo para o próximo e vou me livrar da situação, né? E assim, é isso, nas faculdades, eu me formei já há quase 20 anos também, mesmo em psicologia, né, a gente não tinha matéria específica de sexualidade, né, o meu interesse era aí, então eu fui atrás por conta própria, e é o que eu vejo hoje acontecendo em graduações, né, mesmo de medicina, pessoas que se interessam e que aí vão atrás para poder aprender mais, entram em ligas, vão discutir, chamam pessoas para palestrarem, conversarem, mas ainda tem um estereótipo muito grande, né, de que qualquer questão das letrinhas, né, o LGBTQIAP+, né, eu não sei lidar, eu não estudei para isso e eu não sei lidar, e não cabe, é isso, você pode perguntar, se você for empático minimamente, que é a função de qualquer profissional de saúde, eu acho que a primeira função, né, você acolher, você vai ouvir e tem uma demanda ali de saúde, não uma demanda de orientação ou de identidade, né, mas é isso, como é que você faz, sei lá, mesmo que seja, né, na ginecologista, que a gente escuta meninos trans e meninas trans, tem muito problema com ginecologista, né, como é que eu faço? Desirê, em que médico eu vou? Que médico que eu tenho agora? Quem que cuida de mim, né? Ué, o médico? Não é o médico, eles falam, não é, eu chego lá, aí olha para mim e fala, não conheço essa vagina aí que você transformou, você vai ter que achar um especialista, né? Ou, você toma testosterona, como é que eu posso cuidar de você? Só perguntar, né? O que você está fazendo aqui? Precisa fazer Papa Nicolau do mesmo jeito, precisa fazer colposcopia do mesmo jeito, precisa ter o cuidado do mesmo jeito. O que vai mudar é o olhar, mas o olhar, né, acolhedor, porque tem uns olhares, né, que é o que o doutor Ricardo falou, viram o olho, né, começam a notar loucamente, não olha mais para a cara da pessoa, né, então a gente quebrar umas barreiras de empatizar mesmo, são pessoas, são seres humanos ali com questões, às vezes específicas, sim, e aí sim, eu acho que você tem que buscar alguém que saiba cuidar de questões específicas, mas muitas vezes com questões gerais, que as pessoas nem acolhem, porque, não, né, esse não é problema meu, não sei lidar com isso, e tem um curso do Ministério da Saúde, já antigão, né, de questões LGBT na saúde, que é bem bacana, assim, bem completo, e qualquer profissional de saúde pode fazer, não só profissional de saúde pública, né? E as pessoas não fazem, porque, né? Poxa, para que eu vou discutir como é que é a sexualidade de uma mulher lésbica, de um homem gay, de uma pessoa bissexual, né? A maioria não é, eu vou ter um desse caso aí, então nem vou ver, né? E hoje a gente sabe que não é um, né? Tem vários casos, tem pessoas que omitem,
né, situações de sexualidade em consulta, principalmente com o ginecologista, que isso é mais expresso, teoricamente as ginecologistas e ginecologistas deveriam estar preparados para falar de sexualidade, mas também não estão, mesmo sexualidade da maioria da população, das letrinhas, então, menos ainda, né, e às vezes eu recebo, assim, tipo, colegas, amigos de escola, assim, que viraram ginecologistas, Desirê, como é que eu faço? Ué, eu vou saber como é que você faz, atende a pessoa, mas é trans, e daí, assim, você quer, eu te mando um monte de pesquisa que eu conheço, é só acessar, né, você vai lá, entra, né, nos links que você tem acesso a doutorado, mestrado, publicação de artigos, sobre o que fazer da parte médica, de fato, né, condutas, mas não me sinto à vontade, bom, aí é uma outra questão que você vai ter que trabalhar, né? Não se sente à vontade, ok, é um direito, mas ao mesmo tempo não te dá o direito de discriminar ou de não prestar um serviço de qualidade quando essa pessoa vai te buscar, ou de poder falar, olha, não sei, nunca atendi, não faço ideia, posso pensar alguém para te encaminhar? Isso é acolhedor também, não inferir que, não, você não precisa disso, você precisa de camisinha, teste de ST-HIV, né, porque essa população só tem isso de morbidade, né, como assim? Né? E também acho que falta um pouco de humildade, né, o doutor Ricardo quer falar, acho que ele... Gente, todo mundo quer falar aqui. Não, é que eu ia comentar, né, Camila? Pode falar. O que a Gisele falou é muito o que a gente vê, só que a gente está com super especialistas aqui falando do tema, só que infelizmente a gente precisa do básico, simplesmente o atendimento, o ouvido é igual para todo mundo, então chegou com dor de ouvido, não interessa se a pessoa é gay, lésbica, não interessa, o atendimento é o ouvido, entender a queixa do paciente e resolver ela. Só que a gente não está preparado para isso, exatamente porque a pessoa chega, já tem o carimbinho. O que eu vejo muito na esclerose múltipla, né, a gente vê que é também presente, assim, o carimbo de sou paciente com esclerose múltipla. Né? E isso na população LGBTQIA+, a gente também vê. Então, o médico taxa a pessoa já como isso e não sei o que eu vou fazer, vou encaminhar, com um médico especialista. E isso é um grande problema porque perde-se tempo no atendimento e a população fica mais tempo doente também. E aí a gente pega assim, vamos pensar em especialidades básicas, ginecologia. A ginecologia tem que entender da saúde da mulher? Ok, hoje a gente tem que entender um pouco mais, a gente não pode ficar no básico que a gente era há 60 anos atrás, isso não existe mais. Então, esse ginecologista tem que entender, o urologista tem que entender da reposição, se é homem trans, se é mulher trans, essas especialidades estão envolvidas e precisam entender e não simplesmente passar para pessoas que são mais especializadas e eu não quero entender sobre isso, né? Porque não é, como a Elisei falou assim, muita gente vai dizer, não, eu não entendo, vou te passar para alguém que entende mais, mas na maioria das vezes assim, eu quero me livrar e não quero entender sobre isso e não quero nem pesquisar. Então, assim, Então, eu acho que a gente, infelizmente, ainda tem que discutir o básico na área de saúde. A gente não conseguiu pular essa casinha nesse momento. Elo, e também fiquei pensando naquilo que você falou lá no comecinho do programa, que é essa coisa do jaleco branco, né? O quanto que para nós, assim, dá aquela sensação de que não, o que o médico falou tá falado, né? Você se sentiu assim também nesse momento ou em outros momentos? E me fala um pouco do que você está achando disso, porque o que o Samuel trouxe também lá atrás, que no caso da população lésbica, né, das mulheres que são lésbicas, parece que é um problema que está invisibilizado, né? Então, ao passo que gays e trans já tem o carimbinho, como o doutor Ricardo falou, no caso das mulheres lésbicas isso talvez não aconteça tanto, né? Então, traz um pouquinho da sua opinião para a gente também, que eu sei que você quer falar. Então, como a Desirê comentou, eu já passei muito por isso de omitir, sabe? Porque eu sabia que não ia ter, não ia surtir bons efeitos, digamos assim. Se eu falasse, me relaciono com mulheres, a consulta ia para outra linha. Né? Mas nesse caso que eu contei, eu e minha companheira, a gente foi juntas consultar. E assim, foi uma falta de preparo e a gente levou, nós nos relacionamos, nós não nos relacionamos com outras pessoas, a gente quer saber como é que está a nossa saúde, isso para a gente é importante, né? E ela falou assim, eu queria dizer que a minha visão profissional, eu não concordo com você estar fazendo esse exame, mas se você insiste em fazer, eu faço. Só que o que acontece? Eu vou num profissional procurando ajuda, eu sou recebida dessa forma, eu não tenho mais vontade de voltar, entende? E assim, era uma profissional, não era de saúde pública, né? A gente pagou consulta e é bem aquilo que o Dr. Ricardo falou, a gente não divulga para as outras pessoas, a gente justamente fala, não vá, sabe? Então, assim, é um profissional que eu não recomendo para outras amigas
e faltou total empatia. Assim, se você, é bem aquilo, se você não entende, procure outra pessoa, sabe? Recomende um amigo, porque é muito ruim você procurar e ser rejeitado. É basicamente, eu tô aqui, tô me expondo, tô falando, né, para um médico, e a primeira coisa que ele me diz é, não sei, e acho que não é bem assim. Ok, todo mundo tem direito de não saber, né, mas o modo como você desenrola essa situação, eu acho que é o primordial, assim, sabe? E nesse caso eu fiquei sem resposta, porque aí eu fiz o exame, mas eu não quis voltar para levar o resultado. E aí eu tô nessa busca por outra pessoa, entende? E é mais ou menos isso que o Samuel comentou também. Às vezes o valor da consulta é muito mais alto, mas se for um lugar que eu vou me sentir acolhida, eu vou pagar para ir. Mesmo que isso, sabe, me dê problemas financeiros, digamos assim, mas é aquela coisa, é uma vez por ano, é minha saúde, isso é muito importante, né? Então, a saúde mental, ela funciona, porque psicólogos, eles estão prontos para receber a população LGBT. É muito mais fácil conversar com a psicóloga sobre isso. Agora, as outras questões, outras áreas da medicina, eu acho que é mais difícil, sabe? Até igual eu tinha comentado contigo, questões de doação de sangue, por exemplo. É uma conquista muito recente de que a gente pode doar sangue, mas ao mesmo tempo ainda eu, pelo menos, sou uma pessoa que ainda tenho medo de ir ser julgada, porque eu já vi amigos que passaram por essa situação. Então, assim, a gente tem a informação, tem o conhecimento, né? A população LGBT está preparada para lidar, para falar das coisas, mas a receptividade nem sempre funciona. Então, alguma coisa está travando esse caminho, sabe? Eu acho que é muito importante a gente trazer esse debate e essas diferentes visões justamente para ampliar, sabe? Talvez para instigar esses profissionais da saúde também a se interessarem. É aquilo que foi falado. Talvez seja uma pessoa, mas vai fazer diferença nessa uma pessoa, e essa uma pessoa não vai ser sozinha, ela vai vir com toda uma rede, né? A gente está falando de grupos de pessoas que se comunicam. Então, eu acho que é bem isso, sabe, Camila? É muito importante a gente trazer todos esses fatos, essas visões diferentes para pensar essa realidade. E uma coisa me chamou a atenção, né? Gente, quem não acompanha a CPI da Covid atualmente, né? Então, a gente vai acompanhando recortes dessa CPI enorme. Aí eu estava acompanhando alguns trechos da doutora Pasternak, que foi essa semana, né? Falando sobre ciência. E aí tem uma fala que você diz, Elô, que a médica falou, eu não concordo, mas... né? Da sua consulta. Samuel, você que é um pesquisador, você é um cientista, afinal, não é? Como assim não concordo com alguma coisa quando você está falando de ciência, medicina é ciência, a consulta é ciência pura ali, né? Então, você vê que a gente pega nos detalhes, né? A intenção daquele profissional de saúde. Também, eu sou jornalista, mas sou psicóloga e eu já recomendaria terapia para todos os profissionais da área da medicina, né? Para eles se conhecerem e entenderem por que eles não concordam com esse tipo de consulta, entende? Mas Samuel, puxando você aqui para a conversa, né? Essa coisa de não concordar ou discordar parece que a gente faz ciência, mas não faz ciência também ao mesmo tempo, né? Parece que falta no detalhe essa compreensão, né, do que está sendo feito. Sim. É muito... Enquanto você estava falando, né, e enquanto o doutor Ricardo... Voltou aqui? Acho que ficou instável um pouquinho, mas voltou. Enquanto o doutor Ricardo estava falando, eu me lembrei de uma frase que eu escutei de uma gerente de uma unidade de saúde, que ela estava falando exatamente como que ela lidava com os profissionais. Ela falou assim, você quer saber de uma? Eu vou te falar a verdade. Os médicos não perguntam porque eles têm medo da resposta. E aí, uma vez que o paciente te fala, você se torna responsável por tudo aquilo que você escuta no consultório. E aí, para não se responsabilizarem, eles simplesmente jogam para frente ou simplesmente falam coisas desse nível de absurdo que a Heloísa acabou de falar, assim. A gente entende que essa neutralidade científica, né, principalmente quando a gente está trabalhando com as ciências sociais ou com as ciências que atendem, que convivem com a população, ela é complicado, porque enquanto profissionais também, a gente tem os nossos valores, a gente tem as nossas crenças. Só que
é um exercício cotidiano, tanto dos cientistas sociais, das pessoas que trabalham com a população, quanto deveria ser das pessoas que atendem a população a conseguirem separar as coisas que você acredita, o que são valores e o que você tem de evidências científicas que podem ajudar naquele tratamento. Se você concorda ou não, isso é uma questão que diz respeito só às decisões que você vai tomar em relação à sua vida de forma individual. Agora, se você tem uma pessoa com uma demanda na sua frente, essa demanda tem respaldo, né, para o que você vai fazer, você tem que fazer. Ninguém está te pedindo uma opinião pura e simplesmente do que você acha certo ou acha errado na vida. As pessoas estão querendo atendimento, elas estão querendo atendimento de saúde. Então, eu acho que voltando a essa questão da formação, né, a gente precisa incluir também nos processos de formação desses profissionais de saúde esses aspectos mais sociais, dos determinantes sociais. Porque a gente está falando de população LGBT, mesmo dentro das identidades, mas essas identidades ainda se interseccionam com várias outras identidades, né? Quando a gente fala de mulheres lésbicas, por exemplo, a gente tem diferenças gritantes entre as mulheres lésbicas brancas e as mulheres negras, as mulheres lésbicas que estão no interior do Brasil, né? Quanto menor a cidade, mais você tem, mais as pessoas se conhecem, mais as pessoas têm uma relação muito próxima com os profissionais da unidade de saúde. Então, essas coisas elas vão se complexificando de uma forma que, pegando o que a Desirê falou, é muito simples, é só perguntar e escuta para aquela pessoa enquanto um indivíduo, que aí as questões dela, quando forem questões, quando a sexualidade for uma questão, quando as outras identidades forem uma questão, ela vai te demonstrar isso de alguma forma. Mas, às vezes, o que ela está precisando é um atendimento básico, a escuta básica. E a maioria dos profissionais, às vezes, quando escuta o fato de sou lésbica, sou gay, sou trans, ele fala, não, peraí, não posso continuar aqui, porque se eu continuar daqui para frente, eu vou me tornar responsável por esse atendimento e eu não sei o que fazer e também não estou disposto a procurar. E aí encaminha, passa a bola para frente, pronto, estou livre, não vou correr nenhum risco, nem pessoal e nem profissional com esse atendimento. E o que eu vejo ainda muito bem, o que o Samuel falou ali de valores, né? A gente tem valores, só que esses valores não podem ser preconceitos. E muita gente entranha nos valores o preconceito. Não, é meu valor e eu sou contra isso, só que isso é preconceito. E na área médica tem muito preconceito embutido, né? Então, assim, no atendimento médico a gente vê esse preconceito por formações passadas. E eu não digo que isso seja culpa da faculdade de medicina, isso é culpa da pessoa, da formação como pessoa, como indivíduo. E ali o ramo é muito maior para a gente discutir, que é a formação da gente como sociedade, né? A sociedade está deturpada. E se a gente não mudar a sociedade, não vai ser na área médica, na área da arquitetura, na área de engenharia que a gente vai esperar que isso aconteça mais adiante, né? Desi, eu vou puxar você, né? Porque inteligência emocional, desde pequenininho, né? Não falavam que é de pequenininho que se torce o pepino, então não é só a formação na faculdade de medicina. Isso que o Ricardo falou é bem pertinente, né? Então, a formação do indivíduo na sociedade, né? É por isso que hoje a gente vê gerações, né, que vêm vindo, assim, adolescentes e crianças que, quando vão falar de questões LGBT, elas até simplificam em excesso, assim, e daí? Né, qual o problema? Né? Tudo bem. Os pais vêm aflitos, né? Porque os pais criaram mais livre essa criança, esse adolescente, mas eles têm problema quando isso acontece dentro de casa, né? Meu filho quer usar lápis no olho. Tá. Ele é gay. Oi? Não sei, ele quer usar lápis no olho, né? E aí essas crianças e adolescentes vão transformando esses pais, esses avós, né? Tem um movimento inverso, assim, das pessoas olharem e falarem, não, isso é uma expressão, né? E se for? Qual o problema? Né? Como é que a gente vai lidar com essa... Tem problema? Tem com qualquer adolescente com vida sexual ativa, né? Que você tem que tomar certos cuidados e cuidar para que essa pessoa consiga conversar com alguém independente da orientação, para ter acesso à saúde, para ter acesso às questões que ela vai precisar começando uma vida sexual, né? Do contrário, é isso, é uma pessoa... A gente
tem um problema, né? A gente vive num país que mais mata pessoas LGBTs, que é o que você começou falando, inclusive, então tem muito medo de discriminação. Só que como é que a gente transforma discriminação, preconceito, né? Eu brinco que é como se fosse um trabalho de gotinha no oceano, né? A gente vai mexendo umas gotinhas e uma hora o oceano tá bom, de repente o oceano, né? Dependendo das conjunturas políticas, o oceano vira e fica todo sujo de novo, e a gente tem que continuar e persistir lá, limpar, e saber que é possível fazer isso, né? Então, na minha comunidade, no meu espaço, na minha família, eu quando vou, agora não, mais que eu tô com a mesma ginecologista, mas quando eu ia em consulta de ginecologista, antes, principalmente se eram homens, e aí a gente tem uma outra questão, né? A pergunta vinha, e o seu parceiro? Aí eu até sou hétero, mas eu não perdia a deixa de virar e falar assim, nossa, mas que pergunta preconceituosa, e se eu fosse uma mulher lésbica? Mas é? Não, não é essa a questão. E aí virava uma discussão, a psicóloga chata, né? Aí virava uma discussão na minha consulta para ver se eu conseguia mexer com a cabeça desse médico para que ele pudesse ouvir que sim, a pergunta dele faz diferença, o jeito que ele pergunta, e o seu parceiro já acabou. Se eu fosse uma mulher homossexual, eu não iria responder. Então, a gente transformar dentro da família a mesma coisa, né? Para a gente mexer na sociedade, né? Então, não é brigar, porque brigar vai levar cada um na sua verdade para um lado, né? Mas é poder conversar, poder discutir, poder falar, né? A formação pessoal das pessoas ficou redundante, mas a formação pessoal, individual dessas pessoas é muito complicado. E hoje, no nosso cenário, a gente tem uma dicotomia muito grande, né, do que é certo, o que é errado, o que é, sei lá, né, azul e rosa, o que é, né, e assim, poxa, a gente tem uma desconstrução disso há anos, a gente vai voltar, né, tem voltado um tantinho, mas tem outro tantinho ali brigando e falando, não, peraí, do que vocês estão falando? São pessoas, vamos ser empáticos, né? Acho que na pandemia a gente ganhou um pouco a empatia é a palavra, né? Vamos ser empáticos, tem gente que não sabe, mas é isso, vamos aprender a ser empático, a se colocar no lugar do outro, né? A história do mimimi, que gerou um super desconforto, né? Em qualquer pessoa, é isso, mimimi, né? Mimimi é a dor que não dói em você, mas que está doendo no outro, vai ouvir, né? Porque ele está falando da dor dele, pode não ser a sua, mas você não precisa desprezar porque não é a sua, você pode só estar lá, né? Só acolher, assim. E se a gente transforma isso dos dois lados, porque quem tem esse outro lado muito rígido de não querer ouvir, também tem um sofrimento ali agregado de muita rigidez, de história familiar e tal. Se a gente consegue abrir um pouquinho, nossa, eu fico tão feliz quando uma pessoa super conservadora, nossa, é verdade, pode ser que no dia seguinte ela volte, tá? Mas entrou alguma coisinha ali, talvez isso floresça, né? Tem flor que nasce em pedra, talvez isso floresça de algum jeito e a gente consiga transformar, né? Para quando, sei lá, essa pessoa tiver um filho, um neto, uma neta, um sobrinho que tenha uma expressão diferente de sexualidade, que ele possa, olha lá, lembra lá atrás, eu consegui olhar, talvez eu consiga empatizar, e isso transforma a geração, né? É bem conta-gota, assim, mas a gente não pode desistir do conta-gota, né? É isso que eu ia falar, Desirê, porque eu também sou bem favorável a essas pequenas mudanças que a gente faz ao nosso lado, ao nosso redor, com a nossa comunidade, mas se a gente só se prender a isso, a gente perde a esperança ou até mesmo o foco de cobrar políticas públicas daqueles que estão em posição de autoridade, os políticos, enfim, né, ou outras pessoas que têm uma posição chave, né, então, as duas coisas talvez ao mesmo tempo. Olha, a gente está quase na reta final, mas eu queria uma palavrinha de todos vocês. Eu falei de políticas públicas, né, e aqui o programa, muitas vezes a gente traz sugestões também, né, para as pessoas que estão ali, com o poder da caneta. Eu sei que no Brasil está difícil, né, na atual conjuntura política, mas, enfim, eu queria uma sugestão de vocês. Como é que a gente pode melhorar para além do que a gente faz, esse trabalho de formiguinha, esse conta-gotas, né? Vou começar com o Samuel, que está com isso, né? A pesquisa aí terminou agora, a pesquisa saindo do forno. Depois, se você puder compartilhar com a gente, eu posso colocar aí na descrição do nosso vídeo. Também vou colocar na descrição a dica da Desirê do curso, né? Para atendimento da comunidade LGBT, que acho que é importantíssimo para você que é profissional de saúde, está assistindo o Saúde na Roda. Informação compartilhada
compartilhada é imprescindível. Não falo nem que informação mais é poder, que virou clichê. Então, vamos lá. Vou começar com o Samuel, depois o Dr. Ricardo, a Elo e a Desirê, se quiser. Aí vocês podem seguir nessa ordem, tá bom? Vamos trazer alguma luz no fim do túnel? Que tal? Sugestões para a gente melhorar um pouquinho esse cenário, Samuel? Sim, claro. Eu gosto de falar, toda vez que me perguntam, né, sobre quais as políticas a gente indicaria, eu falo que a gente veio de um histórico aí de discussão dessas questões na saúde, então a gente já tem muita coisa pronta, a gente já tem muita coisa que foi pensada, a gente já tem muita coisa indicada, o que falta é colocar essas coisas em prática. E aí, a gente tem, como a Desirê falou no início, a gente já tem muita gente que está estudando isso há muito tempo. A gente já tem questões que foram discutidas nos conselhos, em todos os níveis, né? Quando eles existiam. Então, essas indicações, elas estão prontas. O que falta para a gente, nesse momento, é pegar essas indicações, pegar essas coisas e colocar em prática, tentar fazer isso o mais inteligível para todas as pessoas, entendendo a dimensão do Brasil, as complexidades do Brasil. A gente tem que pensar uma política que ela consiga sair de grandes centros, ela consiga ser aplicada em todos os lugares. E tem uma frase de uma professora dos Estados Unidos que trabalha com desigualdade, né? Que ela fala uma coisa que para mim é muito clara, assim: enquanto a gente tiver que explicar que as desigualdades são desigualdades, a gente ainda está muito distante de transformar as situações que levaram essas pessoas a situações de desigualdade. Se a gente ainda precisa discutir o óbvio de que preconceito faz mal para a saúde das pessoas, a gente ainda tem que andar muito. E a gente já tem caminhos traçados, né? Já tem muita gente que já iluminou esse caminho e falou, gente, é mais ou menos por aqui. Vamos construindo junto. O problema é que a gente ainda tem que enfrentar muita falta de vontade política mesmo e de vontade de implementação dessas questões em todos os lugares. Mas o caminho já está dado em várias reuniões de conselhos de saúde, em várias pautas de conselhos de saúde, congressos de saúde, da própria Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Então, a gente já tem esses caminhos indicados, a gente só precisa colocar eles em prática. Assim. Eu acho que a gente precisa mesmo se despir desses preconceitos escondidos como valores, né? E a gente precisa trazer para o atendimento, e eu trago muito para o meu dia a dia, né? O que eu posso fazer no dia a dia? Porque, assim, que nem o Samuel falou, a gente já tem políticas públicas, a gente já tem caminhos a ser seguidos, mas o que eu posso trazer no meu dia a dia? E aí, o que o médico pode trazer no seu atendimento que possa fazer diferença, né? A gente sabe que tratar os desiguais desigualmente seria o melhor, porque tu entende cada indivíduo como um e vai tratar de uma forma. Então, assim, o meu dia a dia é tentar no consultório mesmo acolher um pouco mais essa pessoa. Não estou acolhendo menos do que outro paciente, mas eu estou acolhendo mais. Estou entendendo um pouco mais, conversando um pouco mais para que essa pessoa saia com a sensação, fui bem atendida, porque normalmente a gente já chega no consultório, quando vai ser atendido, com a sensação, não vou ser bem recebido. Vai acontecer alguma coisa, já estou preparado. A gente não precisa chegar com esse medo. Então, no meu dia a dia, o que eu levo é trazer um carinho mais, um afago mais, uma empatia um pouco maior por esses pacientes. E que nem o Samuel falou, quando a gente fala da mulher lésbica branca é uma coisa, da mulher lésbica negra, aí tem que ser mais empático, tem que ser mais carinhoso nesse atendimento. Ah, Ricardo, tu está sendo preconceituoso. Não estou sendo preconceituoso. Eu estou entendendo que naquele momento eu preciso ser dessa forma para trazer um atendimento maior. Eu acho que o médico ou o enfermeiro, o fisioterapeuta, a área de saúde tem que entender isso e trazer, nesse momento em que a gente ainda falta muito, eu acho, nessa mão, para a gente traçar esse caminho e seguir, tentar essas pequenas coisas que vão trazer benefício, que vão trazer um afago melhor. Então, eu acho que é no dia a dia, essa sementinha, que nem a Desirê falou, é uma gotinha no oceano, né? Então, lá no meu consultório, se eu puder fazer isso, eu já vou estar fazendo a minha parte, estando melhor. E traduzindo isso para os meus colegas. Olha, tenta fazer assim, porque muitas vezes a gente vê em conversas, né, o preconceito rola ainda. Então, tenta fazer diferente, traz um afago maior. Então, acho que na área médica, nesse momento, tem que mudar formação médica, tem que mudar formação de saúde, tem que mudar a formação do indivíduo, mas agora já passou a minha formação. Então, o que eu posso fazer de agora em diante é, devagarinho, esses pontos trazer uma melhora no atendimento.
Eu não posso falar pela área médica, né? Então eu falo como pessoa que acessa a saúde, que busca sempre esse tratamento, essa visão humanizada de que eu sou uma pessoa independente de com quem eu me relaciono, do que eu faço na minha vida privada, né? Vai chegar o momento de eu perguntar isso, mas vai ter outros momentos que, né, o meu ouvido é igual ao de todo mundo. Se eu tiver uma dor de ouvido e procurar um médico, é só isso que ele precisa se preocupar. Então eu acho que é muito isso, sabe? Os profissionais da saúde estarem dispostos a ouvir muito mais do que falar às vezes. Né? Às vezes a gente tem dúvidas e quer contar, quer dividir aquilo que a gente está passando. Então, é muito mais ver a pessoa como uma pessoa, né? Além de todos os rótulos e todas as identidades que a gente pode ter ou não. E eu acho que é bem isso mesmo que vocês falaram, assim, a gente poder enxergar além e fazer esse trabalhinho mesmo, assim, a luz no fim do túnel é as políticas públicas brigar sempre, discutir, levar, e aí não só as pessoas da militância em si, que também tem um jeito de falar, mas qualquer pessoa que tenha acesso, e acesso a gente tem via e-mail, via WhatsApp, né, hoje a gente tem um acesso muito mais próximo às pessoas públicas, né, e poder pontuar e falar, olha, já pensou, porque às vezes é tanta coisa, que uma ideia faz diferença. Você já pensou em fazer isso, em divulgar esse curso, ou em ampliar, em chamar a gente para fazer palestra, em convocar, fazer uma roda de conversa, né? Os conselhos, né, profissionais fizeram isso aí nos anos passados, então a gente tem mesmo material, a gente não tem que reinventar a roda, está tudo produzido, a gente precisa colocar ela para rodar. Né, a gente precisa fazer as pessoas chegarem, porque também tem muita gente no interior, né? Eu falo de São Paulo, aqui em São Paulo, é difícil alguém falar que não viu, que não sabe, né? Mas se eu for muito para a periferia ou se eu for para o interior do interior, talvez a pessoa não saiba mesmo, né? E aí a minha necessidade é de divulgar, é quando chega alguém que eu sei, olha, você sabe que tem, né? Eu brinco que a gente fica tipo outdoor ambulante, você sabia que tem isso, olha que legal, faz isso, manda link para todo mundo. Né, é cuidar um pouco da rede, ampliar essa rede para que outras pessoas possam ampliar a rede e quem sabe um dia a gente possa ter um oceano aí mais limpo e que as pessoas sejam pessoas, né, ouvidas independente do que quer que seja, né, de raça, de etnia, de orientação sexual, de identidade de gênero, de classe social, econômica, né, enfim, independente de qualquer coisa, né. Agradecendo a participação desse time incrível no Saúde na Roda, né? A Desirê Cordeiro, que é psicóloga do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do IPQ, Samuel Araújo Gomes da Silva, pesquisador e professor de Demografia da UFMG, a Heloísa Davete, que é historiadora, e o neurologista Ricardo Pereira Gonçalves, e agradecer a sua participação aqui no Saúde na Roda. Até uma próxima.